palavra nessa noite? 5 pessoas comigo, misericórdia, Pai, me ajuda. Aumenta só um pouquinho meu microfone, por favor. Tem alguém com expectativa de ouvir Deus falar essa noite? Glória a Deus, eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem gerado essa semana no meu coração. E eu quero te convidar de verdade a celebrar comigo a palavra de Deus, amém? Não fica apático não, cara, vibra com essa palavra, deixa ela entrar em você e ela gerar vida dentro de você, amém? O tema de hoje é segue-me. Você pode repetir isso comigo? Diga, segue-me. Eu quero falar sobre o convite mais doce que Jesus podia fazer para mim e para você. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode declarar isso comigo? Diga, as coisas antigas, diga, as coisas velhas já passaram e Deus fez tudo novo, em nome de Jesus. Sabe, eu ouvi uma frase essa semana e eu quero começar essa mensagem compartilhando ela com você. Ela me fez meditar demais sobre algumas coisas. Te convidar a meditar sobre ela também. Um pastor que eu admiro bastante, ele disse: discipular quem Jesus Cristo não converteu nos matará emocionalmente. Tentar discipular alguém que Jesus não converteu vai te matar emocionalmente, porque é impossível discipular alguém que não nasceu de novo. Quantos estão entendendo isso? Você sabia que o maior cansaço que existe em todo pastor e todo líder é tentar discipular alguém que não nasceu de novo? Porque se você não nasceu de novo, existem realidades que ainda não estão disponíveis para você. Quantos estão entendendo? E ele completa essa declaração dizendo o seguinte: é a mesma coisa que tentar ensinar um peixe a voar. Sabe, eu quero falar com vocês sobre realidades dessa nova criação. Quero falar sobre nascer de novo. Quantos podem dizer que nasceram de novo? É maravilhoso que a palavra nos convida, porque o convite do Evangelho é que a gente possa se parecer com Jesus. E eu tenho visto uma geração que deseja se parecer com Ele. O único problema é que se a gente não nasceu de novo, é impossível a gente se parecer com Ele. O Evangelho é um convite para que a gente se pareça com Ele, e esse convite nos leva a um encontro. Só que esse encontro precisa gerar em nós novidade de vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, o poder ativo do Evangelho flui a partir da ressurreição. Você pode declarar isso comigo? Diga, o poder do Evangelho flui a partir da ressurreição. Acompanha comigo, cara, não perde nada daquilo que Deus quer falar ao teu coração. Filipenses 3,10, se você está com a sua Bíblia, abre ou acompanha comigo aqui no telão. Filipenses 3,10. Todos acharam? Acompanha, olha só o que diz a palavra: eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Galera que está desse lado, vocês podem ler isso junto comigo? Acompanha comigo aqui. Eu quero conhecer Cristo . Preste atenção. A palavra diz que o que existe de mais desejável para o coração do homem é se parecer com Jesus, amém? Agora a palavra está me dizendo que eu quero conhecer a Ele e ao poder da sua ressurreição. Preste atenção, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que sem cruz não há conversão. Por um princípio simples, Jesus tomou o seu lugar através da morte. Tem pessoas que estão tentando experimentar novidade de vida antes de experimentar a cruz. Isso é impossível, porque Jesus não veio para viver no seu lugar. Jesus, ele veio para morrer no seu lugar. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar, eu vou repetir isso até que isso entre no teu coração e transforme alguns entendimentos. Preste atenção. Jesus, ele não veio para viver no seu lugar, ou seja, ele não veio para fazer aquilo que só você pode fazer, ele não veio para mudar as coisas que só você pode mudar, ele não veio para transformar as coisas que só você pode transformar. Pastor, então o que Jesus fez? Ele fez aquilo que você não podia fazer.
Ele venceu a morte, Ele morreu no seu lugar, e aí agora Ele diz assim: filho, todo o poder e autoridade que eu tenho sobre a morte, eu compartilho com você. Agora vai e faz a tua parte. Quando Jesus convida, segue-me, preste atenção, o convite que Jesus faz, agora me segue, para nós só é real quando eu passo pela cruz, porque senão eu só estou seguindo alguém que eu nunca vou conseguir me parecer com quem Ele é. Preste atenção, a história da igreja é impressionante, porque Jesus caminhava, e eu sou apaixonado em falar sobre isso. Jesus caminhava e multidões iam atrás dele. Jesus caminhava e milhares de pessoas o seguiam. Só que quando a gente lê Atos, a história da igreja não começou com multidões. A história da igreja começou com poucos, mas que entenderam que precisariam morrer para quem eram, para que então nascessem quem Deus sempre quis que eles fossem. Pastor, eu quero experimentar um novo começo. Está disponível para mim? É claro que está. Mas um novo começo só está disponível quando o velho morre. O novo começo só acontece quando as coisas velhas de fato passam. É por isso que a palavra de Deus diz, preste atenção, as coisas velhas passaram. Ei, a cruz não é um convite para melhorar quem você é. A cruz é um convite para matar tudo aquilo que você é. É por isso que é um convite tão louco da gente entender. Sabe, o próprio Jesus, ele diz: olha, aquele que quer ter parte comigo, toma então a sua cruz e me segue. Você sabe como eu e você, muitas vezes a gente encara esse convite como se ele estivesse convidando a gente para ter uma vida de sofrimento. Eu não sei como você encarou isso durante toda a tua vida, mas desde moleque, quando eu ouvi essa palavra, no meu coração a primeira coisa que vinha era rejeição. Aquele que quer vir após mim, então toma a sua cruz e segue-me. Como que eu entendi isso? Cara, se você quer viver comigo, você precisa ter sofrimento e provação. Quantos aqui já pensaram assim? Você sabia que tem muitas pessoas que rejeitam esse Jesus que a religião apresenta, porque quando entendem o que é caminhar com Jesus, entendem que é ter uma vida triste, cheia de privações e de sofrimento. O que Jesus está convidando a mim e a você, e preste atenção nisso, é carregar a tua cruz. Mas a cruz, para aqueles que foram salvos por Ele, não representa tristeza, representa vitória. Sabe o que Jesus está te dizendo? Ei, filhão, você crê em mim? Creio, Pai. Você crê que eu tenho poder para mudar a tua história? Creio, Pai. Então agora você é uma nova criatura. Mas preste atenção, para que todos possam ver o que eu fiz na tua vida, carrega a tua cruz e me segue. Pai, para que eu vou carregar a minha cruz? Isso é um martírio? Não, filho. É porque a cruz, para aqueles que não acreditam nela, é motivo de juízo, mas para aqueles que creem nela, é motivo de redenção. A cruz é o símbolo da minha vitória. Não há tristeza na cruz, pelo contrário, foi ela que me trouxe vida. Não há tristeza na cruz, pelo contrário, foi ela que me colocou de pé. Não há tristeza na cruz, porque ela já está vazia. A palavra diz que Ele morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou. Aquela cruz já está vazia. Agora, a minha pergunta é: a sua cruz já foi esvaziada? Tem pessoas que estão entendendo que caminhar com Deus é se martirizar. Preste atenção, o Evangelho não convida para que as pessoas tenham pena de você. Pelo contrário, o convite do Evangelho é para que brilhe a luz de vocês, para que todos vejam a bondade de Deus. As pessoas vão olhar para você, vão ver a tua cruz vazia e vão falar: cara, onde é que está o André? Você não sabe? André morreu com Cristo, mas ele ressuscitou com Ele. Agora ele está glorificado com Ele. É esse tipo de caminhada que a fé está me convidando e convidando você também. Tem pessoas que passaram por momentos de privação e entenderam que precisam continuar na cruz. Preste atenção. A cruz, ela tem um propósito. Você pode declarar comigo? Diga: a cruz tem um propósito de me matar. Pastor, eu aceitei um convite que Jesus me fez e eu fui até a cruz com Ele. O que eu faço agora? Morre nessa cruz. Deixa tudo que você era nessa cruz. Deixa o teu pecado nessa cruz. Deixa as tuas memórias nessa cruz. Deixa a condenação nessa cruz. Deixa tudo aquilo que você faz e você se envergonha de ter feito nessa cruz. Deixa tudo aquilo que as pessoas falam a respeito de quem você é nessa cruz. Você não vai dar certo. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você é um derrotado. Tudo que você faz dá errado. Deixa tudo isso, todo esse lixo, coloca naquela cruz. Agora entende o seguinte: depois que você morre nela, você ressuscita e coisas novas em Deus vão ser geradas. Cara, eu vi uma imagem hoje e Deus falou algo muito interessante comigo. Eu quero compartilhar com vocês. Eu estava olhando uma imagem de um filme que
quando assisti anos atrás, me marcou demais. Quantos aqui já viram A Paixão de Cristo? 4 pessoas, mais alguém viu A Paixão de Cristo? Glória a Deus, passa direto na Globo. Agora olha só que interessante. Entendi, gente. Que bom que você riu. Eu estava vendo uma foto de Cristo crucificado nesse filme A Paixão de Cristo. Preste atenção, por favor, isso pode ser libertador para hoje. Algo tão simples, cara, tão bom quando Deus fala com a gente de forma simples. Às vezes a gente está esperando Ele falar de uma forma tão complexa e Ele está falando e a gente não entende. Deus, eu não estou entendendo, é porque você está esperando algo muito grande. Eu estou me revelando para você em coisas simples. Olha que coisa simples, mas poderosa. Eu estou vendo aquela foto que representa Jesus crucificado. Amém? Todos conseguem imaginar essa imagem? E nessa foto está lá a imagem de Jesus crucificado. E Ele já estava morto, Ele já tinha se entregue. Ele já tinha declarado, está consumado. E Ele já estava morto. Você pode declarar isso? Diga, Jesus já estava morto. Agora, não sei se você já parou para reparar, não sei se você já prestou atenção nisso, mas Jesus não ressuscitou na cruz. Jesus não ressuscitou na cruz. Jesus não recebeu um Espírito de Deus enquanto estava ali, e Ele ressuscitou enquanto ainda estava crucificado. Sabe o que Deus falou comigo? Filho, o meu filho foi retirado daquela cruz morto. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que aquilo que você era precisa de fato morrer naquela cruz, porque depois que você passa por esse processo, aí então vai nascer o novo de Deus. Jesus saiu daquela cruz morto, pessoas carregaram o corpo dele morto, pessoas sepultaram ele morto. Agora, ao terceiro dia, você pode dizer isso comigo? Diga, ao terceiro dia, diga, o meu rei ressuscitou. Sabe o que eu tenho visto? Pessoas que estão tentando agonizar na cruz e falando, Deus, eu não preciso morrer. Tem qualidades em mim que eu gosto, tem coisas que eu fazia que eu quero manter. Deus, tem coisas que eu fazia que eu quero continuar. Não precisa me matar, apenas traz sobre mim um pequeno processo e me tira daqui, Pai, porque eu quero continuar fazendo o que eu fazia antes. Quantos estão entendendo? Pastor, ninguém deseja fazer o que fazia antes. Então por que a gente faz? É porque a gente ainda não entendeu que a cruz não é para melhorar quem a gente é. A cruz é para anular, é para cancelar tudo aquilo que a gente é. Ei, você quer experimentar os melhores dias da sua vida? Eles estão te esperando depois da cruz. Declara isso comigo, diga, os melhores dias da minha vida estão me esperando depois da cruz. Gálatas 6,14 diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual, diga, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu fui crucificado para o mundo. Se existem pessoas procurando o André antes da cruz, não vão encontrar, porque aquele André morreu nela. Se existem pessoas que estão procurando quem você era antes da cruz, não vão encontrar, porque esse alguém já morreu. Agora, se eles quiserem experimentar o novo de Deus, está disponível em você. Você quer ver novidade de vida? Está disponível em você. Amanhã eu estou aqui batizando minha mãe. Algumas pessoas que vieram à frente em Cabo Frio são pessoas da minha família, que me viram crescer e conheceram o André antes da cruz. Mas agora eu tenho autoridade em Cristo para apresentar o que Deus fez em mim depois dela. O André de hoje é o André que ressuscitou com Cristo. O antigo não existe mais. Você quer procurar vestígios do André antigo, você pode achar até fotos, nada além disso. Agora, pastor, você quer falar sobre isso? Hoje a mensagem é tão pesada? Não, cara, eu quero falar sobre projetos e sonhos de Deus para você. Mas você precisa entender que eles só são reais quando aquilo que não é de Deus morreu. Quantos estão entendendo isso? Amém. Colossenses 1,13 diz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, uma outra coisa que eu quero compartilhar com você é que a cruz significa mudança de natureza, não de estilo de vida. Eu vou falar de novo para que isso arda no teu coração. A cruz traz para nós mudança de natureza, não de estilo de vida. Sabe, a gente tem tanta propriedade para bater nos religiosos, a gente tem tanta propriedade para falar das pessoas que são tradicionais nas igrejas, mas o problema não está em ser tradicional ou ser novo, não está
em se vestir com terno e gravata ou usar uma blusa de caveira sem se escandalizar. A questão não é essa. A grande questão é se Cristo realmente mudou quem eu sou ou só mudou o meu estilo de vida. Porque deixar de falar palavrão e começar a caminhar com pessoas diferentes não significa que você experimentou o novo nascimento. Significa que você está com um ciclo social diferente, é só isso. É por isso que eu quero voltar àquela citação que eu ouvi essa semana e tem ardido no meu coração. Se você tentar discipular alguém que não foi convertido por Cristo, você vai se cansar emocionalmente. Ei, preste atenção, você pode declarar isso comigo? Diga: Jesus não quer mudar o meu estilo de vida. Diga: Ele quer mudar a minha natureza. Olha só que coisa incrível. Atos 2 fala sobre o Espírito Santo vindo sobre a igreja. Eu só preciso de mais 10 minutos da sua atenção. Atos 2, se você puder, coloca para mim, por favor, na tela. Fala sobre algo poderoso. Olha só que lindo isso, cara. Jesus já havia morrido, ressuscitado. Ele já havia se apresentado novamente para a igreja. Ele falou: olha, é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá sobre vós. Até aí todo mundo já conhece, amém? Agora olha só que interessante. Atos 2:1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E eles viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Você pode repetir isso comigo, versículo 3. Diga: e o Espírito Santo veio sobre eles e pousou sobre cada um deles. Eu estava lendo essa passagem essa semana e algo que me chamou a atenção é que em Atos 2 a Bíblia diz que o Espírito Santo pousou sobre eles. Você pode dizer isso mais uma vez para fixar no teu coração? Diga: o Espírito Santo pousou sobre eles. Não veio apenas, mas pousou sobre eles. Pastor, o que você quer dizer com isso? É muito simples. Antes da vinda de Jesus, quando alguém recebia o Espírito Santo, era algo pontual e era algo temporário. As pessoas recebiam o Espírito Santo para fazer algo específico. Agora, a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, preste atenção aos detalhes. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, ele chega até João Batista e João Batista fala: Senhor, eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés, quem dirá batizar o Filho de Deus? Eu estou parafraseando. E aí Jesus diz: é necessário, João Batista. Jesus, ele queria cumprir toda a promessa que havia a seu respeito. A Bíblia diz então que João Batista leva Jesus às águas, ele é submerso, e depois que ele é batizado, uma voz do céu diz: esse é o meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. Vocês estão comigo? Amém? E a Bíblia diz que veio então sobre ele a unção do Espírito Santo, no formato de pomba, e ela pousou sobre Jesus. Você pode declarar isso? Diga: o Espírito Santo pousou sobre Jesus. Sabe qual é a diferença daquilo que Deus começou a fazer em Jesus e começou a fazer na igreja? É que agora o Espírito não vem para você fazer coisas, agora o Espírito pousou para você ser diferente. Estavam todos reunidos num só lugar e veio sobre eles como um vento impetuoso. O Espírito Santo desceu como línguas de fogo e repartiu sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, só que muito mais do que apenas ser cheios, o Espírito pousou sobre eles. Começa então a história da igreja, e é aí que eu quero falar, e eu quero começar a pregar nessa noite sobre isso, amém? Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Glória a Deus, 5 pessoas comigo. Olha só que interessante. Não sei se você já reparou, mas tem muita gente que está assistindo Deus fazer. Eu já falei sobre isso alguns meses atrás. Deus não te convidou para ser um espectador do agir dele. Deus convidou para que você seja um agente dele. Deus convidou para que você seja parte ativa do que ele está fazendo na terra. Quantos creem assim? Agora olha só que interessante. A palavra fala a respeito de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia diz que ele era muito pequeno. E quando Jesus estava entrando na cidade dele, ele queria ver Jesus. Ele era tão pequeno que ele não conseguia enxergar além da multidão. E a palavra diz que Zaqueu então ele subiu numa árvore, e Jesus estava passando e falou: Zaqueu, eu quero jantar na tua casa hoje. Olha só que interessante, cara, acompanha comigo. Zaqueu, ele era um espectador, gente, sim ou não?
talvez Zaqueu estava para Cristo, como alguns de nós estamos hoje. A gente até quer ver Jesus, mas a gente está de longe, apenas vendo Ele passar e fazer coisas na vida de outros. Eu creio que todos os lugares que Jesus passava, milagres sobrenaturais se manifestavam. Eu creio que quando Ele passava, só a presença dEle, a unção dEle já libertava pessoas. Eu creio, de verdade, cativos sendo libertos só por Ele passar por ali. Eu creio que pessoas eram curadas só por Ele passar. Então eu consigo imaginar, ok, a Bíblia não me diz isso, mas eu consigo imaginar Zaqueu no alto de uma árvore, olhando para Jesus passar e ele vendo o agir de Deus através da vida de Jesus. Agora, Jesus chega para ele e não o conhecia naturalmente, mas Jesus o chama pelo nome. Ele diz: Zaqueu, desce, porque eu quero jantar na tua casa hoje. Sabe o que a palavra me ensina? Eu nunca vi Deus convidando pessoas para serem espectadores, mas eu vi durante toda a caminhada dele, Jesus convidando espectadores para agora serem discípulos. Jesus nunca vai chamar para você que está envolvido e falar: filho, agora fica só vendo o que eu vou fazer. Não, Jesus está chamando alguém aí, ó. Se for, ele pode atender, filhão. Se for cobrar também, misericórdia. Jesus nunca chamou alguém que estava envolvido para sentar e apenas assistir o que ele estava fazendo, mas durante todo o tempo o que Jesus chamava eram espectadores para agora serem agentes do seu reino. Jesus, ele está caminhando e tem homens pescando, ele fala: ei, você quer ser pescador de homens? Então me segue, larga tudo que você tem. Aí ele passa por um cobrador de impostos, ele fala: você quer experimentar coisas que você nunca imaginou? Então larga tudo e me segue. Pessoas que eram espectadores do seu agir agora passaram a ser agentes do seu reino. Pessoas que só viam Deus fazendo, agora Deus fazia através delas. Pessoas que só ouviam falar o que Jesus podia fazer, agora eles eram o centro da revolução da igreja de Cristo na terra. Ei, Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. O que ele está dizendo para a igreja é o seguinte: agora eu não vou fazer mais nada fisicamente, mas eu continuo fazendo através de você, e através de você, e através de você. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Pastor, eu não quero ficar assistindo o mover de Deus, eu quero fazer parte disso. O que eu preciso? É só você dizer sim para esse convite simples. Segue. Olha só que coisa linda. Eu quero compartilhar com vocês, a gente já está quase finalizando, sobre um cara que teve uma experiência surreal com Jesus, e ele se chama Pedro. Eu fico impressionado porque Pedro, ele é intenso em tudo que ele faz. E Pedro recebeu de Jesus 2 vezes esse convite: vinde após mim. Você sabia que as primeiras palavras que Pedro ouviu de Jesus foram: vinde após mim? E você sabia que as últimas palavras que Pedro ouviu de Jesus também foram: vinde após mim? Olha só que interessante. Você que pode, abre a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Marcos, capítulo 1. De continuar seguindo os passos dele. O convite que Jesus nos faz diz respeito à constância, constantemente seguindo o mestre para onde ele for. Se você estiver atrás dele, você vai viver os melhores dias da sua vida. Olha o que Pedro experimentou. Marcos 1,16 diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu então Simão e o seu irmão André lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Versículo 17
17, e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Marcos 1,18 diz: no mesmo instante. Você pode repetir isso comigo? Diga: no mesmo instante. Diga: no mesmo instante. Eles deixaram as suas redes e o seguiram. Cara, o chamado que Jesus tem para nós não é algo que a gente pode pedir para ele esperar um pouco. Sabe por quê? Porque algumas vezes passa. Jesus não ficou naquele lago esperando aqueles que diriam sim para o convite. Ele simplesmente passou, convidou, e aqueles que entenderam o seguiram. 2 dias depois, se alguém chegasse no mesmo lugar e falasse: cara, aquele convite que ele fez há 2 dias atrás, eu quero aceitar, ele está aqui ainda. Não, Jesus já passou, já foi. Agora, sabe qual é a boa notícia? Nos dias de hoje, quantas vezes você desejar dizer sim para esse convite, são a quantidade de vezes que ele está de braços abertos para te receber. Jesus, eu quero mudar minha história hoje, ele está de braços abertos para te receber. Jesus, eu quero me lançar nos teus sonhos hoje, ele está de braços abertos para te receber. Olha só, acompanha comigo. Marcos 1 fala sobre Jesus chegando para Pedro e convidando ele para ser pescador de homens. Agora abre sua Bíblia em João 21. A gente já está finalizando, a galera do louvor pode subir. João 21, versículo 20. João 21, 20, preste atenção. Na primeira passagem que a gente leu, fala a respeito do convite de Jesus a Pedro. Pedro está no mar e ele está pescando. E Jesus faz um convite para ele: segue-me, Pedro. Agora, Pedro segue Jesus, preste atenção. Pedro segue Jesus, Pedro caminha com Jesus, Pedro vê milagres através de Jesus, Pedro ama Jesus, caminha com ele 3 anos e meio. Pedro nega Jesus, Pedro se arrepende, e sabe o que ele faz? Ele volta a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Quando Jesus aparece para ele novamente, ele estava no mesmo mar, no mesmo lago, e ele estava fazendo a mesma coisa. Sabe o que me impressiona? Você pode abrir mão de tudo que Deus te deu, você pode voltar a fazer tudo que você fazia antes do encontro com ele. O convite dele continua sendo o mesmo: segue-me. Se Jesus fosse como eu e você, cara, na boa, em primeiro lugar, nem teria retornado para Pedro, porque Pedro negou ele. Talvez se a gente tivesse retornado, o convite não seria o mesmo. Mas Jesus chega para o mesmo homem, está no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e como se ele nunca tivesse convidado, ele faz esse convite novamente. Acompanhe comigo, João 21, versículo 20, diz: Pedro então voltou-se e ele viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Está lá Jesus conversando com Pedro. Pedro então olha para João, e olha só que interessante, pode passar versículo 21. E quando Pedro viu, perguntou para Jesus: Senhor, e quanto a ele? Sabe o que é interessante? Jesus quer fazer coisas na nossa vida, e às vezes a gente está preocupado no que ele está fazendo na vida do outro. Jesus acabou de aparecer para Pedro, quer chamá-lo de novo para apacentar as ovelhas, e Pedro está preocupado com João. Pedro está falando: Senhor, mas quanto a ele? Olha só a resposta que Jesus dá. Jesus então respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo, Pedro, até o dia que ele volta, o que importa? Agora, quanto a você, siga. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, não importa o que eu tenho para a vida de João, não importa o que eu tenho para a vida de Mateus, não importa o que eu tenho para a vida de Lucas, de Bernardo, de Caio, não importa o que eu tenho para a vida de Késia. Pedro, eu estou falando com você. Você deseja me seguir, Pedro? Então abre mão das redes, esquece tudo que você construiu e segue-me. Eu sei que tem pessoas aqui que durante muito tempo deixaram de experimentar coisas em Deus porque se preocuparam demais com quem está ao lado. Jesus vem falar com você nessa noite: filho, o que te importa, o que eu quero fazer com o teu irmão? O meu convite hoje é para você: larga tudo o que você está fazendo e me segue hoje. Cara, olha só que coisa interessante. Jesus, ele é incrível, porque a preocupação que ele tem com Pedro é a mesma preocupação que ele tem comigo e com você. Eu estou finalizando agora. Jesus chega para Pedro, preste atenção. Jesus chega para Pedro e ele faz uma pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro fala: claro, Senhor, que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro diz: é claro, Senhor, que eu te amo. Pedro, então alimenta as minhas ovelhas. E Jesus faz a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Ele fala, ele chega a se angustiar, ele chega a se entristecer. Ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
Pai, por que você está perguntando isso? Porque me importa saber o teu coração a meu respeito. Você está aqui hoje, eu não tenho a menor ideia de como é a tua história com Deus, de como você vê Jesus, mas o que eu vim dizer nessa noite é que Ele se importa com o sentimento que você tem nele. Se você o ama, eu quero te convidar a ficar de pé e orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Eu preciso de pelo menos 30 incendiários aqui pra gente. Tem algum incendiário aí no fundo. Você que está em pé, a gente tem alguns lugares, eu acredito, ok? Então, se você precisa de lugar, é só levantar a mão aí, os voluntários vão te ajudar. A igreja está crescendo, irmão, a gente está voltando. We are back. Eu lembro que antes do Covid, a gente tinha que correr nas salas para pegar as cadeiras, porque não tinha mais onde colocar as famílias aqui. E eu creio que antes disso acontecer, a gente já vai estar no nosso novo espaço. Você crê nisso? A gente tem se dedicado mais em religar disjuntores de energia do que qualquer outra coisa nas últimas semanas. E eu creio que isso é um empurrão de Deus levando a gente para o novo. Sabe, tem decisões que se a gente não estiver desconfortável, a gente não toma. Olha para cá, não se distrai não, irmão. Tem decisões que se você não estiver num ambiente desconfortável, você não vai tomar. E o desconforto, ele pode ser um ótimo impulsionador. Você quer um exemplo? Você que está aqui porque você mudou de nação, existe um propósito para a tua vida e com certeza um dos teus maiores ativadores foi o desconforto. Você estava desconfortável com alguma coisa onde você estava e por isso você foi trazido para onde você está. E hoje eu quero compartilhar um conselho que vai mudar a sua vida. Quantos querem um conselho que vai mudar a sua vida para sempre? Eu acho que eu vou deixar para o final porque assim eu não estrago a surpresa e não perco você até o final. Eu vou tentar pregar em 25 minutos hoje, ok? Vocês estão junto comigo? Vamos junto? O conselho que vai mudar a sua vida. Agora é a hora que a gente faz aquele suspense, gente. Me ajuda aí, tem que fazer aquela cara tipo, oh, come on. O conselho que vai mudar a sua vida. Vocês são incríveis. O conselho que vai mudar a sua vida é o seguinte, irmão: cuide da sua vida. Fala para quem está do seu lado. Fez sentido para alguém aí? Fala isso para quem está do seu lado, mas fala com amor, ok? Para não parecer que está em tom de indireta. Principalmente se for a sua sogra ou um cunhado. Você não vai falar, você precisa cuidar da sua vida, irmão. Não, fala com amor, cuida da sua vida. É algo tão lógico, tão simples, mas é o que de fato muda histórias. É quando eu cuido da minha vida. A gente poderia falar sobre inúmeras coisas quando o assunto é esse. A gente poderia falar sobre personalidade, por exemplo. Uma das maiores crises da nossa geração é a identidade. Porque a gente está querendo ser o outro e aí está faltando a gente no mundo. Se você for igual a alguém que não é você, vai faltar você no mundo. Então nessa crise de identidade, a gente confunde celebrar com copiar. A gente acaba querendo ser alguém que a gente se inspira e a gente acaba deixando de ser quem Deus deseja que a gente seja. Eu poderia falar, além de personalidade, sobre zelo com chamado. Quantas vezes a gente cuida de tantas coisas, mas o chamado eterno que Deus depositou em nós, o motivo pelo qual nós fomos gerados, às vezes acaba ficando esquecido. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre autorresponsabilidade. Esse é o tema da mensagem de hoje. Você está comigo? Diga amém. Amém. E eu confesso que eu tenho sido muito confrontado por isso. Eu tive uma conversa na semana passada que ela me ativou demais. Eu queria deixar, só abrir um parênteses, eu queria deixar um conselho. Você precisa se cercar de pessoas que te deixam desconfortáveis com as suas fraquezas. Se você buscar conselheiros que respeitam demais os seus limites, você nunca vai sair do lugar. Porque quando as pessoas respeitam demais o nosso limite, a gente começa a criar um afeto com a nossa dor. Você sabia que tem vitimistas que não querem que a dor seja resolvida porque não vão ter mais motivo para se desculpar? Eu vou botar a culpa em quê agora, se todas as minhas dores elas foram resolvidas? É por isso que pessoas feridas procuram pessoas feridas, porque a gente precisa de alguém para concordar com a nossa dor. Faz sentido? Então a gente precisa se cercar de conselheiros que nos impulsionam a romper com aquilo que antes nos limitava. Eu quero falar sobre algo que me chamou a atenção. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um sistema por trás de todo esse mecanismo online que se chama algoritmo. Alguém já ouviu falar de algoritmo? O algoritmo, ele entende o que você quer e ele te entrega aquilo que você
quer. Então, você procura, por exemplo, ou você fala, você pode fazer esse teste, você fala sobre, sei lá, eu preciso comprar um novo carro, e vai começar a aparecer um monte de anúncio de concessionária no teu Instagram, no teu Facebook, porque o algoritmo entende o que você procura e te entrega isso. Então, à medida que o algoritmo vai refinando o que você quer, você procura uma pregação e as pregações daquela pessoa aparecem cada vez mais. Você procura algo e aquilo aparece cada vez mais. Alguém já teve essa experiência? Agora, sabe o que é interessante? Existe também um algoritmo social. O que é o algoritmo social? Aquilo que eu me cerco começa a definir tudo que eu consumo, me alimento, ouço. E sem perceber, eu vou me cercando de pessoas que concordam com aquilo que eu concordo. André, isso é um problema? Depende, irmão. Isso para alguns pode ser um suicídio. Eu conheço líderes que viveram um suicídio ministerial porque se cercaram de quem sempre concorda com tudo que ele pensa. Você pode estar indo para um abismo e ninguém vai te alertar. Por quê? Porque você não se cercou de pessoas ousadas para dizerem, você está errado. Quantas pessoas a gente conhece que são relevantes, influentes, milionárias e estão com crise existencial? Eu não vou ser simplista em dar a resposta de por que isso acontece, mas em muitos casos isso acontece porque eles se cercam de quem bajula, celebra, mas nunca fala quando você está errado. E aí qual é o problema? O problema é que você se cercou de pessoas que celebram aquilo que você tem, enquanto você tem, mas não estão preocupados com quem você é e para onde você está indo. Faz sentido? Alguém que teve todo o sucesso que iniciantes naquela carreira desejavam estar, o cara chegou lá, o cara ganhou um Grammy Latino, ou o cara ganhou prêmios, o cara é influente, relevante, tem dinheiro, o cara tem tudo que o dinheiro pode comprar, ele chegou no ápice da carreira, mas ainda assim se sente vazio. Eu não sei se você sabe, mas existem vários ídolos da nossa geração e da geração passada que morreram de overdose. Como alguém que é a voz de uma geração chega ao ponto de desejar tirar a própria vida? É porque em algum momento, provavelmente, se cercou de quem concordava com tudo que ele estava fazendo. Vocês estão comigo ainda? Então o que é o algoritmo social? O algoritmo social é uma rede, é um ecossistema que eu crio em torno de mim com pessoas, com pensamentos que falam ou fazem aquilo que eu quero que eles falem ou façam. Foi feito um estudo, olha que interessante isso, foi feito um estudo durante a Primavera Árabe. E se você colocasse no Google, perguntando sobre o que era a Primavera Árabe, e você fosse uma pessoa mais conservadora, você começaria a ter cada vez mais matérias sobre uma perspectiva conservadora. Mas se você fosse alguém extremista, você ia ter cada vez mais matérias através de uma perspectiva extremista. André, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu estou correndo para que a gente chegue lá, eu tenho 18 minutos, mas está dando para acompanhar? Vocês estão comigo ainda? O que acontece é que os extremistas se tornavam cada vez mais extremistas. O que acontece é que os conservadores se tornavam mais conservadores, porque o algoritmo faz com que a gente não tenha uma visão real do que está acontecendo, mas ele só entrega aquilo que a gente quer encontrar. E quando o algoritmo social se estabelece, uma geração inteira pode estar indo para o mesmo lugar, porque ninguém despertou para dizer, ei, irmão, não é para aí que a gente tem que ir. Existe uma tese, eu já falei sobre ela alguns meses atrás, de Platão. Existe um pensamento de Platão que é o seguinte: ele fala que é como se tivessem vários homens amarrados de costas dentro de uma caverna. E aí existe uma fogueira e tudo que eles veem é a projeção da sombra dentro dessa caverna. E aí pequenos animais parecem grandes monstros. E aí está todo mundo acorrentado junto, até que um dia um homem se solta. E quando ele sai da caverna, ele se impacta com a luz do sol, ele começa a enxergar, tem tempos que ele não enxerga as coisas como realmente elas são. E quando ele vê que existe liberdade do lado de fora, eu acho interessante, porque Platão está falando do evangelho sem saber. Quando ele vê a liberdade do lado de fora, ele vem correndo para falar com quem está dentro, e ele fala, cara, vocês estão presos, a realidade não é o que a gente pensava, não é assim que funciona, vocês estão com uma perspectiva distorcida. E aí, dentro dessa teoria dele, os homens começam a olhar um para os outros dizendo, cara, ele enlouqueceu, eu falei que não era para ir lá para fora, olha como é que ele está maluco. A Bíblia chega ao ponto de dizer que para nós que cremos é o poder de Deus, aquilo que o mundo considera loucura. Então o que o evangelho faz? Faz com que a gente rompa desse algoritmo social de fazer o que todo mundo faz, desejar o que todo mundo deseja,
querer ter o que todo mundo quer ter, e a gente entenda que para cada um de nós existe uma especificidade de Deus, existe algo de Deus para você que é único. Deus não te deu uma impressão digital única, a íris do olho único, não te deu um tom de voz que é seu, para que você faça o que todo mundo está fazendo. Não, Deus comissionou você para fazer história de uma forma que só você pode fazer. Você está comigo? E quando isso acontece, é quando o homem desperta e tudo muda ao redor dele. Por quê? Porque, irmão, é libertador ver alguém que verdadeiramente foi liberto. É inspirador ver uma falha do sistema se levantando. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida significa zela por aquilo que você é, aquilo que você tem e a missão que você precisa fazer. Existe uma expectativa de Deus a teu respeito. Deus te deu dons e talentos específicos. Deus te deu um chamado específico. Deus te deu qualidades específicas. E não é para você buscar ser aceito pelo meio. É para você buscar alegrar o coração daquele que te aceitou primeiro. Então a gente precisa romper com essa necessidade de aprovação. Irmão, olha para mim. Na igreja primitiva, os cristãos morriam por perseguição. O primeiro mártir da igreja primitiva, ele foi apedrejado. No passado, cristãos morriam por perseguição. No presente, os nossos jovens estão morrendo por necessidade de aprovação. Sem querer endemonizar as redes sociais, porque elas não são um problema, elas são reflexo de quem a gente é. Amém? Rede social é como dinheiro. Dinheiro não tem caráter. O dinheiro assume o caráter de quem o tem. Seu dinheiro não é generoso ou medíocre. Seu dinheiro é a expressão de quem você é. Se você é generoso, seu dinheiro vai ser usado para generosidade. Se você é medíocre, o seu dinheiro vai ser retido só para você. As redes sociais são a mesma coisa. Durante muito tempo, a igreja endemonizou as redes sociais. Irmão, olha para mim. As redes sociais são um reflexo de quem a gente é. Então a gente vê uma geração por busca de aprovação, mas a gente está sendo ensinado a viver assim. Você quer um exemplo claro? Antigamente a gente alugava uma fita na locadora. Alguém chegou a alugar uma VHS numa locadora? Levanta a mão, por favor. Não me deixe sentir velho sozinho, ok? Você ia na locadora. Primeiro que você via pelo pôster o próximo lançamento. Falou, uau, vai ter esse filme do Bruce Willis, legal. Lança mês que vem, eu preciso vir rápido antes que alguém alugue. Você chegava lá, via se a fita estava disponível. Se ela tivesse, você alugava, voltava para casa, assistia, rebobinava, senão você pagava a multa. Okay? É tão louco que a gente tinha rebobinadores, irmão. Se alguém tinha um rebobinador em casa, falava, mano, é tipo um luxo, sabe? O cara comprou um negócio só para rebobinar a fita. E aí você voltava e devolvia para a locadora. Tempos depois, começou algo que a gente hoje está tão habituado, que é o streaming. A gente está numa geração em que você pega e na hora assiste um filme que ainda está nos cinemas. Pela Apple TV eu alugo o filme que ainda está no cinema. E aí o que acontece? Inventaram um bendito anúncio do YouTube. E agora quando aparece um anúncio de 5 segundos, parece que é o demônio que está ali. Porque a gente fica clicando o tempo inteiro para passar skip, skip, skip. Alguém passa por isso também ou só eu? Pior quando você clica no anúncio e vai para a paz e fala, não, peraí. Você quer um outro exemplo que está fazendo com que a nossa dinâmica seja acelerada? O WhatsApp também, a gente quer ouvir todo mundo em 2.0. Alguém já ouviu? Mas, muito bom, muito bom. Você sabia que é uma função que eu acho que está até trazendo mais graça para o nosso dia. Pega aquele chefe que você odeia, bota ele para ouvir em 2.0. Você vai... Cara, você precisa ouvir esse áudio. O que ele está falando? Não, está me demitindo, mas olha isso em 2.0, irmão. Sensacional. Esses dias, pode aplaudir, me ajuda aí a pregar. Esses dias o Sam que me mandou uma música, eu falei, qual que é a terceira música do set? Ele falou, X, eu falei, canta só o refrão pra mim. Aí ele cantou, vocês têm que ouvir na versão pro 2.0. A gente podia gravar, inclusive, um EP todo na velocidade 2.0, eu acho que vai explodir, a nossa geração está muito ansiosa. Sabe outra coisa interessante? No Instagram, a função post fala a respeito de algo posterior ao que já aconteceu. Cara, isso é muito louco. Quando eu vi sobre isso, isso explodiu a minha mente. O que é um post? Você viveu algo e, pum, registrou. Depois, você compartilha. O post é algo posterior ao que foi vivido. Só que depois do post, veio a febre do live. A gente não quer comentar o que viveu, a gente quer mostrar enquanto está vivendo.
Tem problema com isso? Não. O problema é quando a gente deixa de viver para só mostrar o que está vivendo. A gente deixa de viver para só mostrar o que está vivendo. Teve um show, não lembro de qual banda, que o cara chegou ao ponto de falar, não, se ninguém parar de gravar, de levantar os celulares, a gente não vai continuar o show. Porque não vai ter ninguém nessa plateia que vai poder dizer que viveu esse show. Vocês só filmaram esse show. A gente já tem uma equipe filmando. Então, tirando algumas exceções, o que eu quero falar basicamente somos uma geração hiperacelerada, e o WhatsApp está aí para provar. Somos uma geração carente de aprovação. A gente quer o tempo inteiro provar algo, ou ser aceito, mas eu quero lembrar que, irmão, ninguém vai fazer por você aquilo que só Deus pode fazer por você. O tema da mensagem de hoje, voltando depois de toda essa costura, é que a gente precisa cuidar da nossa vida e olhar para cada um de nós numa perspectiva individual. Qual é o projeto de Deus para o André? O que Deus espera de mim? Deus me vê como resposta de oração para quê? Qual é o propósito pelo qual eu fui gerado? Por que Deus me poupou no ventre da minha mãe? Fazendo com que alguém que não era cristão passasse a acreditar em um milagre quando todos os médicos diziam para abortar. Existe um propósito, irmão, para você estar de pé. Existe um propósito pelo qual Deus poupou você, mesmo apesar dos seus erros, tropeços, apesar do nosso dia mal, da nossa inconstância. Você pode passar a vida inteira desistindo de Deus e ainda assim, a graça e o amor furioso dele falam de um Deus que não desistiu de você. A gente precisa olhar para a gente numa perspectiva individual. Eu compartilhei essa semana, eu participei de uma live, o tema da live era obstáculos para uma intimidade com Deus. E eu citei 3, mas hoje eu queria falar só sobre um deles, porque esse daqui, ele é fundamental. Se a gente resolver ele, a gente resolveu tudo. Você está comigo ainda? Eu sei que você está suando demais, o ar-condicionado deve estar desarmado, mas vamos até o final, ok? Vai dar certo. A gente vai lembrar disso, né? Vai falar, cara, lembra quando a gente pregava e a luz acabava? Toda vez que aquele amigo do André ia? Tô brincando. Mas você sabia, só abrindo parênteses aqui, que eu estou tão feliz de estar pregando para vocês hoje, que hoje eu estou um pouco mais soltinho. Eu tinha um cunhado, que um dia a gente estava conversando, eu falei, cara, você é muito parceiro, mano. Você lembra que você estava comigo quando eu bati de carro? Lá em São Cristóvão? A gente acabou com a saveira do meu pai, deu perda total. Ele falou assim, lembro, mano, cara, aquele dia foi horrível. Eu falei, mano, que loucura. Eu falei, você lembra que você estava comigo, cara, aquele dia que eu fui espancado? Rasgaram meu nariz, fraturei a mandíbula. Ele falou assim, lembro, eu estava lá na rua de trás. Aí no terceiro eu lembro, eu falei, mano, você lembra? Eu falei, mano, peraí, eu preciso reavaliar se eu vou continuar andando com você. Porque acho que você não é uma boa companhia. Mas fechando esse parênteses, só brincando. Qual que é o principal obstáculo no meu relacionamento com Deus? Sou eu. O principal obstáculo no meu relacionamento com Deus sou eu. A minha profundidade ou a ausência dela, o meu entendimento ou a ausência dele, o meu caráter aprovado ou não, a minha autoridade em Deus, o meu revestimento, a minha fé, tudo isso é uma resposta, é uma reação à minha busca. Olha que louco isso, irmão. Tudo é possível ao que crê. A responsabilidade é sua para definir quais são os seus limites. Em outro momento diz, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, então, olharei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você percebe que é sempre uma condicional. Se você buscar, eu faço. Se você se arrepender, eu libero. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabe. Aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. A palavra está dizendo o tempo inteiro que o maior obstáculo da nossa jornada de fé somos nós. É você que vai definir o quanto de Deus você carrega e manifesta. É você que vai definir o quanto de autoridade as suas orações são carregadas. Irmão, é você que vai definir o quão revestido você está. Você está comigo? Diga amém. Só que a gente se acostuma em terceirizar. Eu estou mal, preciso que alguém ore por mim. Os meus filhos estão doentes, eu preciso que um profeta ore pelos meus filhos. Irmão, você em Deus carrega a mesma autoridade que Ele liberou sobre Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. Então habita em você poder de ressurreição, habita em você poder de cura, habita em você a autoridade para gerar liberações dos céus, para liberar palavras e elas vão se cumprir. Se você crer e não duvidar.
Se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu lembro de uma citação, eu não lembro de quem é o autor, que ela diz assim: eu nunca conheci alguém que me deu tantos problemas quanto eu. Para pensar, todo negócio errado que você fez, quem escolheu fazer foi você. Toda sociedade traumática lá na frente, quem escolheu entrar foi você. Todo relacionamento frustrado ou abusivo, ou qualquer coisa que lá na frente roubou tua alegria, lá atrás, foi você que escolheu entrar. Faz sentido, gente? Vocês estão recebendo algo de Deus? Desculpa estar nesse tom quase didático, eu queria estar um pouco mais enérgico, mas é porque a gente precisa construir esse entendimento. A gente tem que parar de colocar a responsabilidade em Deus por algumas coisas que a gente está vivendo porque a gente escolheu viver. Não atribua para Deus a responsabilidade da sua crise se você antes não entregou para Ele o controle da sua vida. Então, eu não entreguei para Deus o controle, agora deu ruim, eu vou atribuir para Ele a crise. Não, foi Deus quem quis. Não, irmão, nem sempre as coisas ruins que acontecem foi Deus quem quis. Você quer um exemplo? Não foi Deus que pediu para Davi ficar no palácio no tempo em que todos os reis iam para a guerra. Não foi Deus que pediu para que Sansão tomasse uma mulher que não era para ser dele. Não foi Deus que pediu para que Pedro negasse, ou qualquer outro herói da fé que em algum momento vacilou. Você pode perceber que não foi Deus quem pediu. Não foi Deus que pediu para que Saul oferecesse sacrifício no lugar do sacerdote. A Bíblia diz que ele ofereceu algo que ele não foi ungido para fazer. Então quando o profeta chega, o profeta diz: Saul, por que você fez isso? Se você não tivesse feito, o teu reinado duraria para sempre, mas como você fez, Deus já está sondando agora um homem segundo o seu coração. Irmão, Saul fez tentou fazer o que não foi chamado para fazer, e até aquilo que havia recebido ele perdeu. Então a gente fala: não, a minha crise na América é porque Deus está tratando o meu caráter. Não, esse problema no meu casamento. Não, irmão, nem toda crise que a gente está enfrentando hoje tem a ver com um propósito ou um desejo de Deus. Algumas delas têm a ver com alguns tropeços ou atalhos que a gente tomou. Você quer um exemplo claro sobre atalhos? E eu preciso correr com isso, que eu só tenho 3 minutos e o teclado pode vir junto para me ajudar. E parecer que a gente está terminando. Você quer um exemplo claro na Bíblia sobre atalho? Davi. Davi tem um desejo que é puro. Eu quero trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade. Olha isso, irmão, acompanha aqui, não se distraia. Davi, ele tem um desejo que é puro. Eu quero trazer a arca que carrega a presença manifesta de Deus de volta para a cidade. Então Davi tem a motivação certa, ele quer fazer a coisa certa, mas o problema é que ele está fazendo do jeito errado. Olha o que a Bíblia diz: Davi é um homem segundo o coração de Deus, irmão, e ele era tão zeloso. Olha o que está lá em Salmos 132, 3. Davi diz o seguinte: eu não entrarei na minha tenda e não deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono e nem que as minhas pálpebras se fechem, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso Deus de Jacó. Davi está dizendo o seguinte: eu não vou descansar, eu não vou parar, meus olhos não vão descansar, as minhas pálpebras vão se fechar, até que eu traga de volta para a cidade a presença do Deus vivo. Então ele envia soldados, homens, para trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade. O resto da história você já sabe. Eles colocam a Arca da Aliança em cima de carros de bois e eles começam a travessia. Irmão, olha que louco isso. Davi está fazendo a coisa certa, com a motivação certa, está tudo certo. O problema é que ele utilizou um atalho para acelerar. Olha para mim, irmão, a aceleração, ela pode roubar de você o propósito inicial. Às vezes a gente está acelerado demais a ponto de perder aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Davi queria acelerar, então ele coloca em cima de carros de bois a Arca da Aliança. A Bíblia diz que um dos bois tropeça, a arca está quase caindo, então Uzá vai tentar sustentá-la e ele é fulminado. Pegam a arca, levam para a casa de Obed-edom, permanece lá por algum tempo, e aí chega uma notícia para Davi: rei, sabe a casa onde a gente colocou a arca? Tudo que essa família faz prospera por causa da arca. Tudo que eles fazem tem sido abençoado por causa da arca. Davi então manda buscar a arca. Você está comigo? Diga amém. Davi então manda buscar a arca, mas dessa vez ele faz diferente. Ele não vai sustentar o peso da glória em carros de boi,
mas no ombro dos sacerdotes. Então os sacerdotes colocam a arca sobre os ombros e vão levando. Mas aqui está a chave que eu quero compartilhar com você, irmão. A Bíblia diz que a cada 6 passos que eles davam, Davi sacrificava um boi e um novilho. 6 passos, um boi e um novilho. 6 passos, um boi e um novilho. 6 passos, um boi e um novilho. André, eu não entendi ainda onde você quer chegar. Eu quero chegar num ponto simples. Você está comigo? O que carregava a arca, agora é o que está sendo sacrificado para preparar o caminho para ela. O que Davi está ensinando para mim e para você é que o romper de Deus só acontece quando a gente está pronto para sacrificar os nossos atalhos. Irmão, o mesmo boi que antes levava a arca, agora está morrendo para poder preparar um caminho para ela. Davi está dizendo: Senhor, eu já entendi, eu preciso sacrificar os meus atalhos, eu preciso sacrificar os meus atalhos. Eu preciso sacrificar os meus atalhos. Olha que forte isso, irmão. Olha para cá. Era normal o boi ser utilizado como uma linguagem para sacrifício. E talvez seja por isso que a gente nunca se atenta a esse detalhe. É o mesmo elemento que sabotou o propósito, agora está sendo sacrificado para permitir que ele se cumpra. Se a gente não sacrificar os nossos atalhos, a gente não vai viver as nossas promessas. Então, autorresponsabilidade é entender quais são os atalhos que eu tenho tomado, o que eu tenho feito que não agrada a Deus, o que eu tenho feito com a motivação certa, mas que tem roubado de mim o propósito original. Quantas famílias, irmão, vêm para cá, e eu tenho falado isso incansavelmente, eu sinto de ministrar sobre isso durante algum tempo. Quantas famílias vêm para cá para proporcionar mais conforto para os seus filhos, e quando chegam aqui perdem a sua casa? Quantos pais de família vêm para cá para poder dar um pouco mais de estrutura, e quando vêm para cá perdem o seu casamento? Então a gente quer acelerar algo com o propósito certo, com a motivação certa, mas em busca de atalhos a gente acaba perdendo tudo. Você está comigo? Amém? Sabe outra coisa que eu acho interessante? Eu queria que você imagina se a gente tivesse um drone para colocar lá, naquela época. Imagina uma câmera de cima, Paulinha, assistindo o que estava acontecendo. A cada 6 passos, um novilho e um boi. A cada 6 passos, um novilho e um boi. A cada 6 passos. Irmão, eu amo essas chaves que Deus libera na palavra. Aos olhos de Deus, havia um caminho de sangue desenhado. Aos olhos de Deus, havia um caminho de sangue desenhado. Você sabe o que é esse caminho de sangue? É uma prefiguração do que Jesus faria. Porque um caminho de sangue abriu o acesso à presença. Um caminho de sangue trouxe a presença do lugar onde ela nunca deveria ter saído, de volta para onde ela deve permanecer. Um caminho de sangue restaurou o acesso. Um caminho de sangue restaurou a presença. Um caminho de sangue sabotou os atalhos. Um caminho de sangue colocou as coisas aonde elas deveriam ficar. Então eu estou falando sobre autorresponsabilidade. Mas em 25 minutos eu estou pregando uma mensagem que daria para a gente fazer uma série, irmão. Eu queria muito compartilhar mais alguns pontos com vocês, mas a gente está na América, eu estou tentando ser um pouco mais contemporâneo, pregar em 25 minutos, mas eu queria te lembrar que falar sobre autorresponsabilidade não é colocar você no centro da solução da tua história. Nós não somos o centro da solução da nossa história. André, agora ficou confuso. Você está dizendo que eu tenho que ter autorresponsabilidade, que eu preciso me posicionar, mas você está dizendo que agora eu não sou o centro da... Não, me explica um pouco melhor. Eu vou te explicar, irmão. A autorresponsabilidade não é acreditar que 3 passos vão mudar a sua vida. Eu tenho 5 passos para mudar a tua história. Eu tenho 3 chaves para mudar. Não. Não é autoajuda. É ajuda do alto. A autorresponsabilidade é falar: Pai, eu não tenho o que fazer se o Senhor não fizer. Eu não tenho o que falar se o Senhor não me disser primeiro. Eu não sei para onde ir, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Pai, eu não sei se é para entrar nessa porta ou não, então sinaliza para mim. Eu não sei se essa sociedade te agrada ou não, então me dá sinais claros. Pai, eu não sei o que fazer, mas eu não vou me mover sem que haja uma palavra Tua. Eu estou cansado de pegar atalhos. Eu estou cansado de fazer aquilo que aos meus olhos parece bom, mas não alegra o Teu coração. Então me mostra o que fazer, me diz para onde ir. A autorresponsabilidade, irmão, é sacrificar os atalhos, mas entender que é o caminho de sangue que me leva de volta para casa. A autorresponsabilidade é saber que quem vai cuidar dos meus filhos sou eu,
Mas se Deus não guardar minha casa, em vão vigia o sentinela. Autorresponsabilidade é saber que quem tem que trabalhar todos os dias para manter o meu negócio de pé sou eu. Mas é saber que, como Filipenses 4,19 declara, o Senhor suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Autorresponsabilidade, irmão, é ir com o cajado até a frente do mar, mas ter a confiança de que quando tocar, o Deus que fez o mar pode abri-lo também. Autorresponsabilidade, irmão, é ficar com a parte mais fácil da história. Para pensar, o que é mais fácil? Colocar um cajado no mar ou fazer o mar se abrir? O que é mais fácil? Escolher 5 pedras ou derrubar um gigante? O que é mais fácil, irmão? Reconhecer Jesus como o Senhor ou ser colocado numa cruz? O que é mais fácil? Pedir para Jesus convidar para sair do barco ou andar sobre as águas? O que é mais fácil? Dar 7 voltas em torno das muralhas, louvando ao Senhor forte e poderoso nas batalhas, ou fazer com que aquelas muralhas intransponíveis sejam implodidas? O que é mais fácil, irmão? Olha para cá, que louco isso. Você apenas caminhar no deserto, ou você fazer com que as aves desçam do céu, o pão caia do céu, as roupas não se desgastem, nada falte? Você percebe que em todo tempo Deus está ensinando para a gente didaticamente: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Você recebe isso? Faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Vocês me dão mais 2 minutos só para eu concluir? Vocês me dão 2 minutos? Então quem está recebendo algo de Deus aqui essa manhã? Autorresponsabilidade. Conselho que pode mudar a tua vida: cuide da sua vida. Ela custou um preço alto demais para a gente tratar como se fosse qualquer um. Cuide da sua vida, irmão. Cuide da sua vida. Ninguém vai poder ser o pai que só você pode ser para os seus filhos. Ninguém vai poder ser o filho que só você pode ser para os seus pais. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Eu preguei semana passada e uma das coisas que eu citei é: um dia a gente brincou na rua com os nossos amigos pela última vez, sem se dar conta disso. Quem estava aqui lembra? E aí a reflexão que eu trouxe é: e se a gente soubesse no último dia que a gente estava brincando que aquele era o último dia, o que você teria feito diferente? Tem alguns melhores amigos de infância que da noite para o dia a gente não viu mais. E se a gente soubesse que aquele encontro era a última vez, que aquela brincadeira de taco na rua era a última brincadeira? Aí, irmão, você está achando que essa é a parte que destrói a gente? Deixa eu te contar o testemunho que eu recebi. Tinha um cara que veio da Califórnia só para ser batizado aqui semana passada. E aí ele falou no final do culto, ele falou: pastor, você falou aquilo e veio um filme na minha cabeça, porque eu me divorciei e tem 5 meses que eu não vejo meu filho. Olha que forte isso, irmão. Aí ele falou: se eu soubesse que a vez que eu brinquei com ele na piscina seria a última vez, eu não teria dormido aquele dia para curtir ele o tempo inteiro. Cara, aí daqui a pouco entra o Lê na minha sala, ele falou: mano, você acabou comigo hoje. Eu falei: por quê? Ele falou: cara, eu lembrei que os meus pais levavam a gente a pé 45 minutos todos os domingos para a igreja, e voltavam 45 minutos a pé também, e que quando a gente conseguia carona, meus pais colocavam eu e meu irmão para voltar de carro, e eles iam atrás andando a pé. E aí acabou o culto, ele pegou a mensagem e mandou pro pai: pai, mãe, obrigado, porque hoje eu sou apaixonado pela igreja, porque eu aprendi isso com vocês. A gente tem que, irmão, ter esse senso de entender que ninguém vai ser para os seus pais o filho que só você pode ser. Ninguém vai ser para os seus filhos o pai ou a mãe que só você pode ser. Ninguém vai ser no teu chamado aquilo que Deus chamou para você ser. Ninguém vai pregar a mensagem que Deus deu para você pregar. Ninguém vai compor a música que Deus deu para você compor. Ninguém vai escrever o livro que Deus deu para você escrever. Ninguém vai fazer a história que Deus chamou você para fazer. Então entender essa individualidade, essa especificidade, esse cuidado de Deus de ter me esculpido a mão, de ter liberado as palavras sobre mim que são únicas, de ter me desenhado, irmão. O maior designer da história da humanidade é o próprio Deus. Ele desenhou o teu interior. Um Deus que conhece cada estrela pelo nome, mas conhece você também.
Deus que é um Deus de longe, mas também é um Deus de perto. Irmão, um amor furioso que mesmo tendo criado todas as coisas, não abriu mão delas. Já parou para pensar? Que Deus poderia ter deletado a criação no primeiro erro. Quantos foram criados? 2, deleta, vamos fazer de novo, deu errado. Cara, isso é muito forte, eu vou terminar aqui. Isso é muito poderoso. Por que Deus não deletou quando viu a queda de Adão e Eva? Porque Adão e Eva já estavam de pé, mas ele já tinha sonhado você. Então, por mais que eles tivessem caído, ele já via você. Fomos formados nele antes da fundação do mundo. Irmão, Deus já conhecia você antes do primeiro homem pecar. Deus já conhecia você antes dos seus pais nascerem. Deus já conhecia você. Eu quero falar sobre revoluções essa manhã. E eu quero que você pegue todas essas chaves que Deus vai compartilhar e entenda que elas vão ser utilizadas para revoluções em todas as áreas da sua vida que você quiser. Às vezes a nossa família ainda não foi revolucionada porque a gente ainda não parou para gastar tempo com ela. Talvez seja o teu business. Deus vai te dar visões nessa manhã que você vai falar, quer saber? Eu vou viver uma revolução nos meus negócios e eu vou viver um romper sobrenatural esse ano. Talvez seja na tua jornada de fé, quem sabe na tua identidade, mas o tema da mensagem de hoje é uma revolução está nascendo. Você pode falar isso comigo? Diga, uma revolução está nascendo. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas hoje é considerado o dia da independência dos Estados Unidos. Hoje é 4 de julho, e para você que está em qualquer lugar do mundo, aqui nos Estados Unidos, esse dia ele é extremamente celebrado. E os americanos têm várias características que são louváveis, a gente precisa se inspirar. Uma delas é a forma como eles celebram a independência e como eles não abrem mão disso. Eles são extremamente patriotas e não abrem mão desse direito de liberdade. Então, no dia 4 de julho de 1776, foi declarada a independência dos Estados Unidos. Nesse dia nasceu uma revolução. Mas o que eu quero compartilhar com você é que todos os dias novas revoluções estão nascendo também. Você está comigo? Diga amém. Amém. Então eu quero falar sobre uma perspectiva da nossa jornada de fé. Toda revolução que acontece, seja através de um herói da fé, seja através da história da Bíblia, ou seja através da nossa história, ela tem 2 pilares fundamentais. Toda revolução que acontece através de Deus, ela é pautada por visão e por fé. Você pode declarar isso comigo, só para ficar um pouco mais interativo? Diga, visão e fé. Toda revolução começou com uma visão. Toda revolução palpável hoje já foi só uma visão virtual um dia. Uma visão é algo virtual, você não é palpável, você não consegue tocar, mas você sabe que isso vai acontecer. Existe uma firme convicção em você, isso vai acontecer. Não é uma opção. Deus me mostrou algo no futuro, eu já acessei o futuro. Irmão, todo visionário é como um viajante do tempo, ele acessa o futuro e ele começa a conversar sobre coisas que viu lá na frente, no presente. É por isso que nem todo visionário é compreendido. Por quê? Porque ele desenvolveu a capacidade de passear no tempo. Ele vê coisas que daqui a 20 anos vão ser óbvias para todo mundo, mas ele antecipa e começa a construir os próximos 20 anos hoje. Você está comigo? Diga amém. Tem um provérbio oriental que diz que o melhor tempo para plantar uma árvore era 20 anos atrás. E o segundo melhor momento para plantar uma árvore é hoje. Então daqui a 20 anos, a minha filha pode correr. Não, daqui a 20 anos ela não vai estar mais correndo pela igreja, mas daqui a 20 anos, a minha filha vai ser ativada no chamado dela e viver um novo nível. Por quê? Porque 20 anos antes, nós dissemos, pai, conta com a gente para fazer parte da maior revolução, maior avivamento que a igreja brasileira já experimentou na Flórida. Então daqui a 20 anos, os nossos filhos vão colher os frutos da nossa posição. Cara, isso é muito forte. Ou vão colher os frutos da nossa omissão. Porque toda omissão também é uma posição. Olha para mim, irmão, omissão não é ausência de escolha. Omissão não é neutralidade. Omissão é uma posição. Você escolheu não se posicionar, é uma escolha. Você escolheu não fazer nada, é uma escolha. Você escolheu não semear, é uma escolha. Você escolheu não buscar, tudo isso é uma escolha. Não há neutralidade no reino de Deus. Todos os dias nós estamos construindo uma história com Deus ou nós estamos vendo alguém que está construindo. Você está comigo ainda? Diga amém. Então eu preciso ter esse entendimento. Um pouquinho mais baixinho, Olaf. Eu preciso ter esse entendimento. Toda revolução que está acontecendo hoje já foi uma visão um dia. A Apple revolucionou o mercado. Tem uma lenda
Eu acredito que é fake essa história, mas eu acho incrível. Que o Steve Jobs estava discutindo com os engenheiros sobre o tamanho do iPhone. E ele falou, dá para ser menor. E os caras falaram, não dá. Já é a 10ª reunião. A gente está aqui dizendo que não tem como. E ele falou, tem como, dá para ser menor. E aí reza a lenda que teve um pequeno atrito. Um dos engenheiros falou, todo mundo que está nessa sala tem uma formação técnica. Você está falando do que acha, a gente está falando do que sabe. E aí o Steve Jobs falou, então traz um balde de água. Trouxeram um balde de água, ele pegou o iPhone e jogou dentro e começou a sair bolha do iPhone. Ele falou, se tem espaço para ar, dá para ser menor. A verdade é que não dá para saber até que ponto algumas dessas lendas são verdade. Mas uma coisa a gente sabe, esse cara enxergou um futuro que todo mundo achava que era impossível. Hoje é impossível imaginarmos um telefone com teclas. Esse cara ele precisou pagar o preço para construir algo que todo mundo achou que não tinha sentido, até que aquilo se tornasse o novo natural. Você está comigo, irmão? Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Todo visionário, ele antecipa a realidade. Todo visionário, ele vê o que ninguém está vendo. E por isso ele se move de uma forma que ninguém está se movendo. Ele tem uma intensidade que ninguém tem. Por quê? Porque ele acessou o futuro. E começa a construção hoje do que ele vai viver daqui a alguns anos. Então a primeira parte que eu quero compartilhar com você é que toda revolução parte de uma visão. Você pode declarar isso comigo? Diga, toda revolução parte de uma visão. A primeira chave que eu quero compartilhar com você sobre visão, irmão, é que sempre que você receber de Deus uma visão, você não vai estar preparado para ela. Todas as vezes que Deus dá uma visão para alguém, essa pessoa não está preparada para isso. E é por isso que é uma visão e não um milagre. Quando Deus faz o milagre, Deus muda instantaneamente uma realidade. Quando Deus te dá uma visão, Ele te chama para construir junto uma realidade. Você está comigo? Me ajuda aí, Lafa, vamos junto, irmão. Eu quero pregar, irmão, vamos junto. Me acompanha, irmão. Essa é a diferença entre milagres e visão. E talvez seja por isso que a gente vê tanta ansiedade até dentro da igreja, porque Deus tem dado visões para nós, mas a gente está esperando que Ele faça hoje algo que Ele só mostrou que vai fazer lá na frente. Deus deu uma visão para Noé, mas anos se passaram entre a visão e o dilúvio. Deus deu uma visão para Davi, mas anos se passaram entre a unção de rei e o reinado. Deus deu uma visão para José, mas anos se passaram entre o sonho e a conclusão deles. Deus deu uma visão para Jesus, mas 33 anos e meio se passaram até que Ele dissesse, está consumado. Deus deu uma visão para os seus pais a respeito de você. Alguns de nós ouviram desde criança nossos pais, nossos avós falando visões a respeito de quem nós seríamos. Mas a grande verdade é que toda visão que Deus dá não é Deus dizendo que vai fazer hoje, mas é Deus convidando a gente para fazer junto. Você está comigo? Então há 2 anos atrás essa igreja nasceu. Começou a ser uma visão para a gente. Hoje eu tenho sonhado e compartilhado com vocês sobre uma expansão na costa. Alguns já entenderam, já pegaram e estão querendo fazer parte dessa construção. Alguns daqui a 10 anos vão olhar e vão falar assim, cara, não é que aconteceu mesmo? Existem 3 tipos de pessoas, eu já falei sobre isso aqui. As que deixam acontecer, as que fazem acontecer e as que perguntam o que aconteceu. Tem muita gente que prefere hibernar no tempo e daqui a 10 anos vai olhar e vai falar, uau, amigos que estavam no mesmo lugar que eu avançaram, igrejas que estavam no mesmo lugar que eu avançaram, ministérios que estavam no mesmo lugar que eu avançaram. Por quê? Porque alguém escolheu que não vai ser um espectador da história, mas vai ser alguém que vai fazer história. Toda revolução parte de uma visão. Deus te deu uma visão sobre o teu negócio, é por isso que você começou. Deus te deu uma visão para você vir para a América, é por isso que você largou o conforto do Brasil para poder começar do zero aqui. Deus te deu uma visão sobre a tua esposa e provavelmente ela deu uma visão sobre você, por isso que ela casou com você, irmão. E vamos ser sinceros, tem mulheres que devem ter tido uma visão, porque não faz sentido a escolha que fizeram. Irmã, você deve ter muita visão, porque o que você viu ninguém conseguiu ver aí. Algum esposo apaixonado por uma mulher visionária. Vamos ser sinceros. A Kezinha até brinca. Tem pessoas que mandam mensagem e falam, pastor, você é uma benção. A Kezinha fala, mas eles não te conheceram quando eu te conheci. É fácil falar quando os frutos são visíveis, tocáveis, acessíveis. Difícil é quando você só vê uma semente, você só vê potencial. Toda visão que Deus te dá é um potencial. Irmão, olha para mim, eu creio com plena convicção que a galeria dos heróis da fé poderia ser 5 vezes maior do que ela é.
A galeria dos heróis da fé não fala, cara, isso é muito forte, pega essa chave, a galeria dos heróis da fé não fala a respeito do número de homens que Deus chamou, fala a respeito do número de homens que corresponderam ao chamado que Deus fez. O que é a galeria dos heróis da fé? O número de homens chamados por Deus? Não, irmão, a galeria dos heróis da fé é o número de homens que corresponderam ao chamado de Deus. Você sabia que antes de Abraão ser chamado, o pai dele foi? Deus chamou o pai de Abraão antes de chamar Abraão, mas o pai de Abraão não se moveu, então Deus consultou a tenda do lado. Eu creio que Deus chamou outros pastores brasileiros para viverem parte do que a gente está vivendo, mas alguns não entenderam, e o que eu quero o tempo inteiro é dizer para ele: pai, me perdoa, eu não estou pronto, eu sou vulnerável, eu sou improvável, mas se você quiser me usar, eu estou aqui. Se alguns passaram bastão, eu quero pegar. Se alguns não entenderam a visão, eu quero entender. Eu só quero fazer parte daquilo que o Senhor tem. Por quê? Porque Deus tem uma visão que é geográfica e Deus também tem uma visão que é geracional. Pega essa chave, irmão. Então Deus tem uma visão para a Flórida, Deus tem uma visão para Miami, Deus tem uma visão para Little Haiti, mas Deus também tem uma visão geracional. É por isso que uma igreja toca local, mas também se move no global. É por isso que alguém que mora em Wynwood está sendo tocado, e alguém que mora em Londres também. É por isso que tem alguém na Lituânia, Polônia, Escócia, Holanda, Suíça, Bélgica, Emirados Árabes Unidos, Mônaco. Tem alguém na ilha de Mônaco assistindo essa mensagem, mas também tem alguém que mora na Brickell. Então entende isso, uma igreja local com um impacto global, uma igreja local com uma visão global. Porque o que Deus tem não se resume à Flórida, ou a uma cidade, ou a um bairro. Deus tem uma aliança com uma geração. Vocês estão comigo? Quando você recebe uma visão, irmão, entende isso. Você não está pronto para ela. Sabe outra característica incrível da visão? É que a visão é o que dá propósito à sua dor. Pega essa chave, irmão. A visão é o que dá propósito à sua dor. Pastor, eu não entendi. Seja mais claro, eu vou ser mais claro. Há 8 anos atrás, Kezinha estava grávida da Cecília. Já falei sobre isso 1000 vezes. Ela teve bipolaridade gestacional. Então, quando ela tinha 6 meses de gestação, ela não via mais as coisas como elas eram. Ela via as coisas segundo a bipolaridade dizia para ela que as coisas eram. Então, eu lembro que quando a Kezinha começou a ter alguns delírios, teve um dia que eu chorei. E aquilo gerou um surto na Kezinha. Ela achou que alguma coisa estava acontecendo, que estava todo mundo mentindo para ela. Ela começou a achar que estava tudo desmoronando. E eu entendi naquele dia que eu não podia mais chorar na presença da Kezinha. Então, a partir daquele dia, do 6º mês até o 9º mês, eu tive que aprender a chorar sozinho. E quando você está chorando sozinho, com a primeira gestação da tua casa, com o primeiro filho a caminho, com a tua esposa passando por bipolaridade, a única coisa que traz propósito para a tua dor é uma visão, é você lembrar do que Deus te falou antes daquele gigante chegar. Então Deus te dá uma visão antes da batalha chegar, Deus te dá uma visão antes das lutas chegarem, Deus te dá uma visão antes do milagre chegar. Por quê? Porque Ele está te dizendo: filho, quando o dia mau chegar, lembra do que eu te falei, seja forte e corajoso, lembra do que eu te prometi. Então no dia mau eu lembrava da visão. Deus me deu uma palavra e isso que eu estou vivendo não se parece com a palavra que Ele me deu. Deus me mostrou algo e isso que eu estou vivendo não parece com o que Ele me mostrou. Então eu vou ressignificar a minha dor. A minha dor é só um processo, o meu milagre ainda vai chegar. Por que muitas vezes a gente para no meio do caminho? Porque nos esquecemos da visão, nos esquecemos das promessas, nos esquecemos das palavras. Às vezes a gente se esquece do porquê começou o que começou. Se você se esquecer do que você viu na tua esposa quando você casou, quando uma menina mais nova for uma opção, você abre mão de um propósito de aliança de vida eterna por causa de um prazer momentâneo. Por quê? Você se esqueceu do que brilhava nos teus olhos quando você via ela no início do namoro. Você se esqueceu dos sonhos que fizeram juntos lá no início. Um pastor que negocia o chamado, irmão, começa a pregar não mais por uma motivação genuína, mas está pregando por vaidade, ou por dinheiro, ou por qualquer outra coisa. Não necessariamente esse cara não era apaixonado por Jesus, mas em algum momento ele se esqueceu da visão pela qual começou o ministério. Pregava com caixas de som no meio da praça, subia em meio de caixa de feira para pregar, fazia evangelismo nas ruas, e agora? Agora não tem mais alegria. Por quê? Porque se esqueceu da visão. E assim com todo empresário, é assim com todo imigrante, e assim com todo homem e mulher casado. Se nós não lembrarmos do porquê começamos a nossa jornada, a primeira crise vai fazer a gente parar no meio do caminho.
Você está comigo? O processo, ele sempre é doloroso. Mas o que vai manter o teu coração alinhado é você trazer à tua memória o que te dá esperança. Tenha sempre uma visão. Por que você faz o que você faz? O que move o teu coração? Irmão, qual que é o teu projeto para 2021? Tem muita gente que, se a gente desse um papel agora e pedisse para você anotar os 5 pilares pelos quais você está trabalhando esses próximos 6 meses, você não sabe dizer. O problema nem sempre é a ausência de milagres. Às vezes a gente não está vivendo alguns milagres porque a gente não está visionando para que os milagres nos sirvam. Eu falei sobre isso alguns dias atrás, irmão. Eu fiz no ano passado uma lista de 6 etapas da nossa igreja no Amazon. E aí uma pessoa da igreja, pastor, eu vou bancar as 5. Ele pagou as 5 etapas de expansão da igreja. Aí eu compartilhei isso no domingo à noite, dei um testemunho. Um cara que eu conheci em Londres, inclusive, quando eu fui pregar lá. Um cara estava de passeio aqui em Miami, saiu para jantar depois do culto e falou, pastor, eu vi você falando que das 6 etapas, 5 foram pagas. E a 6ª? Eu falei, a 6ª ainda não. Ele falou, então a 6ª é minha, eu pago. 2 meses passaram, 3, 4, 5. Nenhum milagre extravagante aconteceu em relação à parte financeira. E aí eu fui consultar Deus. Sabe qual foi a resposta que Deus me deu? Eu não parei de fazer. Você que parou de visionar. Não foi Deus que limitou o avanço. Foi a gente que limitou a visão. Todo milagre é uma resposta de Deus a uma visão que Ele te deu. Toda provisão é uma resposta de Deus a uma visão que Ele te deu. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Toda visão carrega provisão. Toda visão desperta milagres. Toda visão libera o sobrenatural. É por isso que as visões que Deus nos dá, elas precisam ser preservadas, porque a visão é a chave que libera o sobrenatural. Você está comigo? Diga amém. Culto de Fort Lauderdale, quem estava lá sabe. Eu terminei o culto, eu reuni alguns voluntários. E eu pedi perdão, eu falei, eu quero pedir perdão. Hoje eu não preguei como eu gostaria, eu não estava focado como eu gostaria, eu não estava cheio como eu gostaria. Eu entrei no carro, fui dirigindo para casa frustrado. Eu falei, Deus, as famílias vieram, os voluntários vieram, a tua presença veio, parece que só eu que não estava lá. Eu queria que fosse diferente. Eu voltei quebrado para casa. Eu pego o telefone e tem a mensagem de um amigo. Aí ele falou, mano, assisti o culto. Eu tenho certeza que Deus virou uma chave no teu ministério, na tua igreja a partir dessa noite. E eu vi você comentando sobre a van que a igreja precisa. Pode comprar que eu pago. E aí eu comecei a chorar no meio da estrada. Porque Deus me trouxe a memória. Se você continuar visionando, eu vou continuar fazendo. Continua visionando. A gente precisa de 2 vans. Uma para levar a Mobile Church e outra para levar o nosso streaming móvel. E a visão é, a gente vai ter um trailer e uma van que vai colocar tudo que precisa para fazer um culto em qualquer cidade que Deus levar a gente aqui na costa. E vai ter um estúdio móvel, como as emissoras de TV têm. A diferença é que ao invés de compartilhar notícias ruins, a gente vai espalhar esperança. E quem sabe, em algumas noites, a gente vai ter 100 pessoas no auditório pequeno, numa cidade qualquer. Mas Deus vai mudar a vida dessas 100 pessoas para sempre. E quem sabe de 20 mil outras famílias também. Então a gente não pode dizer que Deus parou de fazer, irmão. Se a gente parou de visionar, às vezes nos faltam milagres porque nos falta propósito. Às vezes nos faltam milagres porque nos faltam visão. Você está comigo? Diga amém. Jesus, eu só tenho mais 7 minutos para pregar. Misericórdia, deixa eu correr aqui. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? Deixa eu correr aqui. Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, que diremos, pois, diante dessas coisas? Declara-se com autoridade, irmão. Diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará também, juntamente com Ele, todas as demais coisas. No dia que você começar a achar que Deus não quer fazer por qualquer motivo, a religião vai falar, Deus não quer fazer porque você pecou, Deus não quer fazer porque você
não pagou o dízimo, Deus não quer fazer, ou qualquer pensamento equivocado a respeito de quem Deus é, lembra disso, a palavra está dizendo, se eu dei o meu único filho por você, você acha que eu não vou ter prazer de fazer todas as demais coisas e de graça por você? Deus está dizendo, eu dei meu filho por você, você acha que eu não tenho prazer de abrir uma porta de milagre para você? Eu dei o meu filho por você, você acha que eu não tenho prazer de ver você prosperar? O problema é que às vezes a gente tem uma visão equivocada a respeito de Deus, irmão. Deus não está esperando o seu erro para te punir. Deus está esperando um passo de fé para te abraçar. Ele não está esperando como alguém que está numa corregedoria do céu, recebendo o relatório dos teus erros e punir quando você errar. Não, Ele é como um pai que está só esperando você dar o próximo passo de fé para te prosperar, irmão. Deus tem prazer em ver você prosperando. Deus tem prazer em ver você avançando. Deus tem prazer em ver você crescendo, multiplicando, alargando as tendas. Só que você precisa visionar. Você está comigo ainda? Diga amém. Segunda parte que eu quero compartilhar é que toda revolução um dia nasceu de uma visão, e toda visão só é sustentada por fé. Você pode repetir isso comigo e diga, toda visão é sustentada por fé. Guarda isso, irmão. Deus vai te dar uma visão, mas é a fé que vai manter essa visão pulsando. Deus vai te dar uma visão, só que vão ter muitas coisas tentando parar você no meio do caminho. Vão ter amigos para te desencorajar, vão ter circunstâncias para te desanimar, vão ter cativeiros para tentar te parar, vão ter levantes para tentar te frear, mas o que vai manter a tua visão pulsando é a fé. Olha o que diz a palavra em Hebreus 11:1, diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Foi pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. E embora ele esteja morto, pela fé, a sua oferta fala até hoje. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que ele não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia trazido para si, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Olha para mim, irmão. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Pega essa chave. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Eu estava conversando com o Kezinho ontem de madrugada, o quanto que as emoções têm sabotado a nossa jornada de fé. Pega isso, olha para cá, não se distrai. E a Kezinha falou, amor, eu achava que você em alguns momentos era frio, mas eu estou começando a entender como que você funciona. Como que você consegue tirar a emoção de algumas decisões? Eu falei, amor, eu acredito que as nossas emoções fora de ordem que tem sabotado a nossa jornada de fé. Por quê? Pega isso, irmão. Porque a fé não deve ser emocional, a fé precisa ser racional. Uma fé racional, ela não finge que as realidades não existem, elas existem. Você só não vai se submeter a elas. Uma fé emocional fecha os olhos e acredita que algo bom vai acontecer. Por quê? Porque vai. Não, irmão, não é algo bom vai acontecer porque vai. Algo bom vai acontecer porque o meu Deus é bom. As portas vão se abrir porque Ele disse que se abririam. As coisas vão romper porque Ele declarou que romperiam.
Coisas sobrenaturais vão acontecer porque Ele declarou que sinais e maravilhas me seguiriam. Uma fé racional esvazia de emoção qualquer decisão. Uma fé racional não olha para 2020, o ano da crise, e fala, cara, eu não sei o que vai acontecer no ano da crise. Não, uma fé racional olha para a crise e fala, Deus disse que faria a Isaac. E no ano da crise, no ano da seca, a Bíblia diz que Isaac semeou e ainda aquele ano colheu 100 vezes mais do que tudo que havia semeado. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E fez com que ele prosperasse de tal forma que não tinha mais onde guardar a sua prosperidade. Deus disse para Pedro, vem, me segue e eu te farei pescador de homens. E ele se tornou um apóstolo da nova aliança, da igreja primitiva. Irmão, no ano da crise, ano passado, eu olhei para a crise, mas eu olhei para a promessa. Eu falei, as minhas emoções dizem, esse ano vai ser caótico, mas a minha fé diz, vamos romper no meio do caos. Os frutos que a gente está colhendo hoje, não é porque a gente é melhor do que ninguém, não é porque a gente é mais crente do que ninguém, é só porque a gente tirou a emoção do meio do caos e continuou olhando para a visão que Deus deu. Deus disse que faria, então certamente Ele vai fazer. Deus disse que daria, então certamente Ele vai nos dar. Deus disse que abriria, então certamente Ele vai abrir. Pelo amor de Deus, igreja, me ajuda a pregar. Deus disse que multiplicaria, então certamente Ele vai multiplicar. Deus disse que me abençoaria, então eu já sou abençoado. Deus disse que me livraria, então livramentos me seguirão, me cercarão. Se você reparar, 90% de toda oração que eu faço, todo culto, nada mais são do que liberações de passagens e versículos da Bíblia. Se você fechar os seus olhos e começar a liberar o que Deus já disse a teu respeito, é impossível você desistir no dia mal. Você vai começar a experimentar uma fé inabalável. Olha o que a palavra de Deus diz, irmão. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em meu favor, quem impedirá o seu agir? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de cumprir? Acaso Deus promete algo e deixa de agir? A palavra de Deus diz, olha, que se Ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A palavra de Deus me diz que 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ele é o meu bom pastor, no dia mau Ele me mantém protegido, Ele dá ordem aos seus anjos ao meu respeito, para que sequer tropece em pedra alguma. E mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, mal nenhum eu temerei, porque Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara, o Teu cajado me consolam. Ele me faz passear em águas tranquilas, Ele me leva em pastos verdejantes, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. O Senhor me deu por herança. Eu sou herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Eu sou salvo, livre de todo mal, inculpável, livre de qualquer condenação. O único que não cometeu pecado se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Irmão, a palavra está o tempo inteiro dizendo quem você é. Você é livre para prosperar, você é livre para avançar. O que a gente precisa fazer? Trazer à nossa memória o que nos dá esperança. A fé não é emocional, irmão. A fé não é emocional. A fé não é um arrepio. A fé não é sentir Deus num dia de culto acalorado. A fé é racional. É se levantar quando tem mensagem dizendo a notícia que você não queria que chegasse, chegou. Eu não sou a minha crise. Eu não sou o meu tropeço. Eu não sou o meu problema. André, mas a minha empresa faliu. Eu não sou a minha falência. O meu negócio fechou. Eu não sou o do ano de 2020. Deus não tem para mim a promessa para um ano. Deus tem para mim promessas de vida eterna. Minha história não é uma foto, minha história é um filme. Se eu tivesse parado 8 anos atrás, qual que era a minha foto? Um cara chorando sozinho dentro do banheiro com uma esposa bipolar. Se você olha 8 anos depois, qual que é a minha foto? Pai de 2 filhos pregando para 7.000 famílias em torno das nações. Se você olhasse há 5 anos atrás, qual era a minha foto? Vai 5 anos atrás no meu Instagram, irmão. Vai lá, pega o meu feed. Que a gente vê os frutos, mas nem sempre vê a semeadura. Vai 5 anos atrás no meu feed. Você vai me ver num leito de hospital, com um catéter profundo na minha jugular, meu coração com endocardite bacteriana aguda. 5 anos depois, irmão, ministrando cura.
Se eu tivesse parado 8 anos atrás, chorando sozinho com uma esposa bipolar. Se eu tivesse parado 5 anos atrás, entubado num leito de CTI, 35 dias. Se eu tivesse parado o ano passado, uma igreja recém-nascida, fechada no meio da crise. Se eu tivesse parado, irmão. Ontem a gente teve uma gravação aqui, o Marcos Mion. Olha que louco isso. Uma produtora de Los Angeles, contratada pela NBA para fazer um comercial, alugou a nossa igreja e o garoto propaganda era o Marcos Mion. Aí ele mandou um áudio e falou: irmão, não estou acreditando. Vim fazer o comercial, quando o carro da produtora parou, é a tua igreja, irmão. Eu estou na tua igreja. Eu falei: mano, que loucura. E aí aquilo ali começou, eu parei para meditar no que Deus está fazendo. Eu falei: Deus, olha que loucura. Ano passado a Orquestra Sinfônica de Miami fez um evento aqui. A Microsoft usou a nossa igreja para transmitir com um maestro regendo da Grécia. Esse ano a NBA alugou o nosso espaço para fazer um comercial. Onde é que você quer chegar, André? Eu quero chegar num ponto. Eu falei com meu amigo ontem, eu estava ontem muito quebrantado. Eu falei: Pedro, 5 anos atrás, se Deus não tivesse me poupado, quantas coisas eu teria deixado de ver, cara. Mano, olha esse cinema, o cinema lotado, 240 pessoas numa noite de chuva. Mano, olha o que Deus está fazendo na igreja. Mano, olha quantos testemunhos. Mano, olha quantos milagres. Olha quanta gente, olha quanto mover. Há 5 anos atrás, se Deus não tivesse me poupado, quantas coisas eu teria deixado de ver. Eu estou compartilhando isso com você, irmão, porque se você parasse esse ano, quantas coisas você deixaria de experimentar? Eu quero te fazer um convite, irmão. Tempos de crise são tempos de aceleração. Tempos de dúvida são tempos de aceleração. Tempos de medo são tempos de aceleração. Tempos difíceis são tempos de aceleração. Tudo que você precisa fazer é ter uma visão e sustentá-la por fé. Tudo que você precisa fazer é trazer à tua memória o que Deus te disse, as promessas que Deus te fez, e sustentá-las por fé. No ano da crise, nascemos. No ano do caos, avançamos. No ano do medo, prosperamos. No ano da falta, nos multiplicamos. No ano em que tudo dizia que não ia acontecer, Deus disse: eu prometi, certamente vou fazer. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, essa manhã? A fé, ela não é emocional. A gente olha para a história de Pedro e a gente vê Pedro andando sobre as águas. A gente acha incrível isso. Pedro andou sobre as águas. Mas o maior milagre de Pedro não foi vencer a gravidade. O maior milagre de Pedro foi vencer a incredulidade. A gente olha para Davi e a gente acha incrível Davi matar um gigante. O maior milagre de Davi não foi matar aquele gigante. Foi crer que quando lançasse a pedra, Deus mataria por ele. Pega essa chave, irmão, estou terminando aqui. A gente olha para o milagre do mar se abrindo, a gente acha: uau, Deus abriu o mar. O maior milagre não foi Deus abrir o mar, foi o povo ir até o mar, mesmo com milhares de soldados atrás de si, sabendo que quando chegar lá, Deus vai fazer o sobrenatural. A gente olha para as muralhas de Jericó caindo. O maior milagre não foi Deus derrubá-las. O maior milagre foi o povo crer que na 7ª volta Deus faria algo ali. Olha para mim, irmão. O teu problema não é a dívida. O teu problema é a falta de fé de que Deus provê sobre você. O teu problema não é a crise no casamento. A gente tem que ressignificar quem são os nossos verdadeiros gigantes. O teu problema não é a crise no teu casamento. O teu problema é não confiar de que Deus vai sustentar a tua família de pé e a aliança que Ele fez. O homem não separa. O teu problema não é depender da imigração para uma resposta. O teu problema é se você começar a duvidar que o Deus que te trouxe até aqui vai te manter aqui. A gente acha que os nossos problemas são naturais. Meu problema não é o dólar, não é a cotação, não é a geografia, não é o lugar. O meu único problema é se em algum momento eu parar de confiar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu já pedi, eu pensei. Se isso não é um problema para você, seja bem-vindo aos melhores dias da tua vida. Você vai romper todos os dias. Você está comigo? Você pode ficar de pé no teu lugar, em nome de Jesus? Fica de pé no teu lugar. Deixa eu liberar algo sobre você. Josué 1:9 diz: não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Provérbios 28:1, eu sou apaixonado por essa passagem. Ela diz: os ímpios, eles fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como leões. E eu quero orar nessa manhã para que venha sobre nós essa porção de ousadia, para a gente entender que a visão que Deus nos deu é tudo que a gente precisa e como ela vai se cumprir por fé.
Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus? Hebreus 11, 29 diz: pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como se fosse terra seca. Quando os egípcios tentaram fazê-los, quando tentaram pará-los, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com aqueles que haviam sido desobedientes. O que direi então? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, de todos os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça e alcançaram o cumprimento das promessas. Eles fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças e tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga todos os exércitos estrangeiros. Levanta suas mãos em nome de Jesus. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!